Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16.6. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra, seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Allan Kardec. Comentários. Vamos observar uma história narrada por Irmão X, que nos mostra a trajetória de um homem que deveria ser um missionário dos bons espíritos, com o bom uso do dinheiro, mas que pelas tentações e facilidades dessa ferramenta se perde. A casca de banana. Secundino renasceria entre os homens para socorrer crianças desamparadas, e, para isso, organizou-se-lhe grande missão no plano espiritual. Deteria consigo determinada fortuna, a fortuna produziria trabalho, o trabalho renderia dinheiro e o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir e educar 2.000 criaturinhas sem refúgio doméstico. Atendendo à empreitada, Lisel, o instrutor desencarnado que o seguiria entre os homens, dar-lhe-ia, em tempo devido, o necessário suprimento de inspirações. Estariam juntos, e Secundino, internado no corpo terrestre, assimilaria as ideias que o mentor lhe assoprasse. A experiência começou, assim, promissora. Da infância à mocidade, o tarefeiro parecia encouraçado contra a doença. Extravagante como ninguém, descia, suarento, de vigoroso cavalo do sítio paterno, mergulhando no sorvete, sem qualquer choque orgânico, e ingeria frutos deteriorados, como se possuísse estômago de resistência invencível. Em todas as particularidades da luta, contava com a afeição de Lisel,
e, muito cedo, viu-se em contato com um amigo espiritual, que não só lhe aparecia em sonhos, como também através dos médiuns, com os quais entrasse em sintonia. O benfeitor falava-lhe de crianças perdidas, pedia-lhe proteção para crianças sem rumo, rogava-lhe, indiretamente, a atenção para o noticiário sobre crianças ao desabrigo. E tanto fez Lisel que Secundino planeou o grande cometimento. Seria, sim, o protetor dos meninos desamparados. Entretanto, considerando as necessidades do serviço, pedia dinheiro em oração. E o dinheiro chegou, abundante. Ao influxo do amor providencial de Lisel, sentia-se banhado em ondas de boa sorte. Explorou a venda de manganês e ganhou dinheiro, negociou imóveis e atraiu dinheiro, comprou uma fazenda e fez dinheiro, plantou café e ajuntou dinheiro. Começou, porém, a batalha moral. Lisel falava em crianças e Secundino falava em ouro. Protegeria a infância desditosa, meditava, convicto, contudo, antes, precisava escorar-se, garantir a família, assegurar a tranquilidade e arranjar cobertura. Casado, organizou fortuna para a mulher, para o pai, acumulou fortuna para os filhos e para o sogro, amontoou riquezas para noras e genros, e, avô, adquiriu bens para os netos. Porque tardasse demais na execução dos compromissos, a esfera superior entregou à própria sorte. Apenas Lisel o seguia, generoso. E seguia-o arrasado de sofrimento moral, assinalando-lhe a frustração. Secundino viciara-se nos grandes lances da vantagem imediata e algemara-se francamente a ideia do lucro a qualquer preço. Lembrava os antigos projetos como os sonhos da mocidade. Nada de assistência a menores abandonados, que isso era obra para governos. Queria dinheiro, respirava dinheiro, mentalizava novas rendas e trazia a cabeça repleta de cifras. Lisel, apesar disso, acompanhava-o, ainda. Agoniava-se para que Secundino voltasse a pensar nos meninos sem ninguém. Ansiava por rever-lhe o ideal de outra época. Tudo seria diferente se o pobre companheiro despertasse para as bênçãos do espírito. Aconteceu, no entanto, o inesperado. Ao descer de luzido automóvel para estudar o monopólio do leite, Secundino não percebe pequena casca de banana estendida no chão. Lisel assinala o perigo, mas súplica em vão auxílio de outros amigos espirituais. O negociante endinheirado pisa em cheio no improvisado patim, perdendo o equilíbrio em queda redonda. Fratura-se a cabeça do fêmur e surge a internação no hospital, contudo, o coração cansado não corresponde aos imperativos do tratamento. Aparece a cardiopatia, a flebite, a trombose, por fim, a uremia. No leito luxuoso, o missionário frustrado pensa agora nas criancinhas enjeitadas, experimentando o enternecimento do princípio. Chora. Quer viver mais tempo na terra para realizar o grande plano. Apela para Deus e para Lisel, nas raias da morte. Seu instrutor, ao notar-lhe o sentimento puro, chora também, tomado de alegria. No entanto, emocionado, consegue dizer-lhe apenas: Meu amigo. Meu amigo. Agradeçamos ao Senhor e à casca de banana a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperemos que o berço lhe seja de novo propício. Irmão X. Humberto de Campos. Comentários. Essa narrativa vai de encontro com tudo aquilo que Kardec coloca no Evangelho. O dinheiro não passa de uma ferramenta de trabalho, pode ser útil e servir propósitos edificantes, mas é também prova dificílima, uma vez que com dinheiro sofremos tentações em nosso egoísmo, com anseio de possuir mais e mais e com isso, esquecemos seu verdadeiro propósito. Ainda o dinheiro. Nunca demais esclarecer esse ou aquele ponto obscuro, em torno do dinheiro. Moeda é sempre parcela do esforço ou do suor de alguém. Cansaço que se metalizou para auxiliar ou inquietação que se fez crédito, em louvor do bem coletivo. Cada pequeno ou grande desgaste da criatura em ação ter-se-á transformado em recurso capaz de colaborar na garantia do corpo social. Não existe dinheiro desprezível. Neste livro impresso os capítulos estão enumerados em algarismos romanos, todavia, objetivando tornar a leitura digital mais fluida, a enumeração foi substituída por algarismos arábicos. Este livro foi rediagramado pelo compilador. Venha de onde vier, pode ser notícia de alguém que tombou na doença ou na morte,
a fim de conquistá-lo, sacrifício de irmãos fatigados que o obtiveram à custa da fadiga e de lágrimas, e fruto de renúncia e pranto de irmãos em desespero ou ideia materializada de amigos que esfoguearam a própria cabeça, buscando atraí-lo para ganhar o pão. Dinheiro é trabalho concretizado a dissolver-se em aquisições e realizações, apoio humano, prestação de serviço, auxílio e dádiva. Moeda pode converter-se em prato que alimenta, remédio que alivia, livro que instrui, teto que protege e força que recompõe. Dinheiro é sangue do organismo social que não se deve afastar da circulação, sob pena de gerar a anemia do progresso e a penúria comunitária. Por isso mesmo, cabe-nos manejá-lo, quando na terra, com reverência e altruísmo, sem abusar dele para qualquer atividade deprimente que resgataremos em qualquer tempo, na lei de causa e efeito, porque o dinheiro em si é suor da criatura humana e bênção de Deus. Emanuel. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 16, item 6. Contos desta e doutra vida, Irmão X, capítulo 19, A casca de banana. Inspiração, Emanuel, capítulo 13, Ainda o dinheiro.